Graça e paz, meus irmãos. Graças ao Senhor, o Senhor preparou mais uma bendita oportunidade. Nós podemos estar aqui para, junto com os irmãos, estar lendo a sua palavra e meditando na sua palavra, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4. Vamos ler o verso 18 em diante. Mateus, capítulo 4, verso 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram tudo imediatamente, as redes, e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com companhia de seu pai, e consertavam as redes. E o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Amém? Vamos ter mais um momento de oração, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque realmente reconhecemos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Que as nossas obras, Senhor, não podem te agradar, Senhor. Mas através da tua vida em nós, Senhor, nós podemos nos ajudar, Senhor. Está edificando a tua igreja através do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso te pedimos, fala conosco, Senhor, porque nós somos ovelhas do teu aprisco. Nós queremos escutar a tua voz, Senhor. Essa tua doce voz. Essa voz que pode mudar o rumo das nossas histórias. Essa voz que pode quebrar a pedra mais dura do mundo, que às vezes são os nossos corações, Senhor. Porque a tua palavra diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Nos ajuda. Nós temos muitas debilidades, Senhor, mas nós reconhecemos a tua graça. E a tua graça é maior do que qualquer debilidade, Senhor. Por isso nós estamos aqui, todos assentados aos teus pés, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Por isso que nenhum irmão apareça, mas que o Senhor possa aparecer nessa noite, Senhor. O Senhor possa ganhar os nossos corações. Todos nós queremos escutar a tua voz, Senhor. Nos dá um senso, como a Rice orou, da tua presença, Senhor. E como precisamos ter tremor e temor na tua presença, Senhor. Para que possamos estar não somente com os nossos ouvidos atentos à tua voz, mas a nossa mente e o nosso coração livre de qualquer distração, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, mais uma vez é um motivo de muita alegria poder estar junto com os irmãos, rever os meus irmãos e poder falar e abrir uma pequena porção das Escrituras para que o Senhor possa estar nos esclarecendo um pouco mais, irmão. Há uma grande importância em estarmos juntos, em ler as Escrituras e meditarmos nas Escrituras juntos. Porque é aqui que o Senhor ordena a vida para sempre. Quando nós estamos com os nossos irmãos, nós estamos num ambiente saudável, num ambiente de crescimento espiritual. Porque a reunião dos irmãos, pelo menos deveria ser uma reunião, um agrupamento, onde todos têm algo do Senhor para repartir. Mas como a igreja vem sido atacada, irmãos, já há muitos séculos, e Satanás tem roubado verdades elementares da nossa fé, e nós até mesmo por costumes que recebemos dos nossos pais, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 9, nós estamos tendo uma crença que precisa ser
restaurada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus precisa provocar dentro de nós essa restauração. Porque no início do Evangelho, o Evangelho recebia ataques somente pela parte de fora. Aqueles que perseguiam o Evangelho, eles atacavam os irmãos. Nós temos a Era dos Mártires, onde os irmãos eram mortos pela palavra de Deus. Mas, de alguma forma, Satanás mudou a sua técnica, com toda a sua astúcia. Ele agora introduz coisas dentro do seio da igreja e ele começa a atacar a igreja não somente de fora, mas também de dentro para fora. E nós precisamos saber que, como nós cantamos, nós somos a casa de Deus. Nós somos uma raça eleita. Se nós termos uma pequena percepção do que é isso, irmão, nós mudaríamos todo o nosso conceito de igreja. Porque quando você entende que você é essa raça eleita, com esse entendimento vem uma responsabilidade de você saber que eu e você, no Senhor, nós somos os responsáveis pela única verdade que o mundo terá. Então cai sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade quando nós cantamos. Nós somos raça eleita. Somos sim, sacerdócio real, somos. Nação santa, somos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes, do Deus que nos tirou das trevas para a sua divina luz. Que responsabilidade, irmão. Como nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, ainda mais que o tempo se abrevia, trono de Satanás se aproxima dessa terra, muitos têm caído em desordem, muitos têm seguido doutrinas de demônios. Como está difícil hoje pregar a palavra, irmão. Abrir as Escrituras e pregar a palavra da maneira que ela é, está muito difícil. Porque nós, pregando a palavra, nós adquirimos muitos adversários. Porque onde a palavra de Deus é pregada, as cadeias são quebradas. E sabe qual é a cadeia principal que o diabo tanto investe? É nas nossas cadeias mentais. Você pode estar preso no seu pensamento, porque, como o Marcelo dizia, você tem uma visão, uma cosmovisão errada. O Senhor tem que mudar a sua cosmovisão de como você vê a igreja, como você vê o mundo, como você vê a sua família, como você vê as coisas, para que de dentro de você comece uma grande mudança. E quando essa mudança começar, realmente de dentro de nós fluirá rios de água viva. Então, sim, nós somos as únicas verdades que o mundo tem para escutar. Veja a responsabilidade, irmãos. Como que você está passando essa verdade? Será que de uma maneira coerente? Será que de uma maneira responsável? Ou será que você está pregando heresia? Ou será que você tem investido seu tempo em coisas que não são o Senhor Jesus? Em ministérios que não é o ministério de Cristo? Veja que interessante. Como nós precisamos rever os nossos conceitos para nos achegar diante, então, da palavra de Deus para aprender do Senhor. Veja como é difícil. Você precisa desprogramar tudo aquilo que você foi programado para que, então, sim, você possa ser cheio novamente, agora, de um novo óleo, de uma nova unção, a unção da verdade. Porque onde a verdade está, onde a luz está, as trevas são dissipadas. Mas para que Cristo possa ser formado em nós, nós devemos estar cada vez mais descendo na escada do nosso orgulho. Nós somos cheios de si, muitas vezes cheios de teologia, muitas vezes cheios de assunto, né? Quando começamos a estudar a palavra de Deus, gostamos de debater sobre a palavra de Deus, porque às vezes nós somos como Tiago e João, nós não sabemos que espírito servimos, né? Vocês lembram que Tiago e João falam para o Senhor quando ele ia chegando a Samaria, os samaritanos não o receberam. Tiago e João dizem assim para o Senhor: Senhor, tu queres que nós mandamos descer fogo do céu para que consuma todo esse? O Senhor diz assim: vocês não sabem, vocês ainda não tiveram
uma revelação adequada. Vocês tiveram alguma revelação, mas não uma adequada. E quando nós vimos o trabalhar do Espírito Santo na vida desses irmãos, você vê o apóstolo João, então, escrevendo o seu evangelho, as suas cartas e a carta de Apocalipse, e parece que não é o mesmo personagem daquela cena. Por quê? Porque Cristo foi sendo formado na vida de João. Mas para que Cristo seja formado nas nossas vidas, nós precisamos ter em mente que nós precisamos diminuir. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é um parâmetro bíblico. Se nós queremos expressar as virtudes do nosso Cristo, nós precisamos ir para a cruz, porque a cruz é o lugar do Israel, o lugar do Marcelo, do Lucas, é o lugar de todos nós. Que quando nós estamos na cruz, aí Cristo tem a oportunidade de viver em nós. Aí falamos como o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja que glória. Veja que verdade nós temos só na música que cantamos, irmão. No louvor que cantamos. Se nós cantarmos com consciência, porque a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Se nós cantamos essa música com verdade, então o Senhor se agradou de nós. Mas se nós não temos a consciência correta, a cosmovisão adequada, nós estamos apenas jogando palavras ao vento e não alcançando o coração do nosso mestre. Você lembra das palavras de Jesus quando ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Irmãos, que nós não podemos estar assim diante do Senhor, porque nós estamos querendo caminhar cada vez mais para próximo do nosso mestre, mas que para isso aconteça, para que nós tenhamos essa capacidade de abrir uma porção das Escrituras e estar dispensando a palavra de Deus, nós precisamos entender isso. Precisamos estar totalmente desarmados. Nós precisamos ter a consciência de quem realmente somos. Por isso que a palavra de Deus diz, não pense cada um a mais do que lhe é devido. Nós precisamos entender como nós estamos hoje sentados aqui. Se realmente nós fomos para a Escritura e ganhamos algo do Senhor, se nós meditamos em casa com a nossa família, se nós durante a semana estamos lendo a palavra de Deus, estamos fazendo do nosso lar um ambiente onde o Espírito Santo de Deus habita, glória a Deus, se nós estamos assim. Mas pode ser que nós não estamos assim. E para que isso aconteça, para que nós possamos abrir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus realmente tenha um livre curso no nosso meio, nós precisamos orar, irmãos, para quebrar essas cadeias das nossas mentes. Porque parece que é uma cadeia, é um aprisionamento tão grande que às vezes nós estamos domingo após domingo e às vezes passamos 30 anos reunidos num domingo com cadeias nas nossas mentes e não conseguimos alcançar o espírito da palavra e deixamos a palavra de Deus passar. E como o Senhor tem falado conosco, irmãos, que nós possamos essa noite ouvir a voz do Senhor, para que possamos começar a trazer o nosso entendimento num aspecto de sabedoria. Porque às vezes nós estamos só no curso do entendimento. Quando o entendimento vira sabedoria? Quando nós praticamos aquilo que entendemos. Aí nós temos sabedoria. Não é verdade? Vamos ler de novo o nosso texto. O Senhor tinha acabado de voltar do deserto. Ele venceu o diabo, irmão. O nosso segundo Adão, o primeiro Adão, perdeu. E o Senhor foi lá e venceu. E agora o diabo vencido pelo nosso mestre, ele agora volta, e ele volta a Galileia, e a palavra diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, veja, irmão, houve um chamado. Eles atenderam o chamado do Senhor. Olha o que aconteceu. Então, eles deixaram o quê?
imediatamente as redes e o seguiram. Veja que interessante. Quando o Senhor nos chama, nós temos essa responsabilidade desse chamado. Como que eu e você estamos respondendo a esse chamado? Nós estamos vendo aqui os 4 primeiros apóstolos: André, Pedro, Tiago e João. Um grupo de 2 irmãos. Os 2 provavelmente andavam juntos, cada par. Não é verdade? E agora, André e Pedro, eles estavam pescando. E o Senhor chega até eles. E o Senhor diz: vem e segue-me. O que eles fazem? Eles não argumentaram com o Senhor. Mas nós estamos acostumados a argumentar, né, irmão? Eu não entendi bem isso aqui, irmão. Eu preciso entender primeiro para depois executar. Na vida espiritual não é assim, Patrick. Você obedece primeiro, depois você entende. Veja que interessante. Não foi isso que aconteceu? Veja que o Senhor não escolheu 4 pessoas totalmente gabaritadas, fariseus da época, homens estudados, que sabiam ler o Torá nos originais. Não, ele foi lá e escolheu um grupo de irmãos simples. Mas essas pessoas simples, quando ele chamou, eles deixaram imediatamente tudo para trás e o seguiram. Essa é a resposta adequada a um chamamento do Senhor. Sabe por quê, Neto? Porque quando o Senhor nos chama e nós entendemos o chamado do Senhor, ainda que nós estejamos no mundo, mas o mundo agora não serve mais para nós. Nós vivemos aqui, trabalhamos aqui, mas aquilo não tem o nosso coração. O que tem o nosso coração? O nosso coração é do nosso Mestre. O nosso coração precisa ser totalmente cheio de Cristo. É um coração puro. Essa expressão de um coração puro é um coração cheio de Cristo. Porque com um coração puro nós vamos servir o Senhor adequadamente e atender o chamado do Senhor de uma maneira adequada. Veja, porque com um coração puro, cheio de Cristo, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Com um coração puro, cheio de Cristo, você vai ensinar os seus filhos como Cristo nos ensina. Com um coração puro, você vai servir os irmãos como Cristo serve os irmãos. Quando Cristo, ele transborda no nosso coração, do nosso interior correm rios de água viva. E veja, irmão, não foi Pedro que foi atrás do Senhor. A palavra diz lá em João, no livro de João, no capítulo 1, verso 40, que André viu o Senhor antes. E você precisa juntar esses textos. André viu o Senhor antes. E ele foi falar para Pedro: Pedro, eu encontrei o Cristo. E parece que nesse momento, então, agora eles começaram a pescar. E o Senhor chega até eles. Veja que importante, irmãos. É muito importante nós aprendermos que para nós vivermos uma vida cristã adequada, reconhecendo o que é a igreja, o que é esse chamado que acontece conosco, nós precisamos entender o chamado do Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados. E parece que aqui nós temos algo para aprender com André. Você sabia que André era o irmão mais velho de Pedro? Mas parece que daí no meio dos 12 apóstolos, não teve esse negócio que André era mais velho. Parece que o Senhor chamou mais Pedro para perto dele. Não é verdade? Nós ouvimos muito falar sobre Pedro, nós ouvimos muito falar sobre João. Nós não ouvimos muito falar sobre esse tal de André, nem sobre esse tal de Tiago. Não é verdade? Nós olhamos para a vida de Pedro, nós olhamos para a vida de João, e eles foram muito abençoados. Mas na vida de André nós temos um ensinamento muito importante, irmão. André nos demonstra uma vida de abnegação, uma vida de reconhecimento. Nós temos muito para aprender com André. André foi humilde o bastante de reconhecer Cristo na vida de Pedro. Cada um de nós temos um chamamento. Não é verdade?
É como se fosse uma doutrina que os teólogos dizem que é do segundo Adão. Você vê lá que no segundo Adão nós temos Cristo. Temos o primeiro Adão, no segundo nós temos a bênção de Cristo. Depois nós temos Jacó e Esaú. Nós temos o primogênito, mas quem pegou a bênção foi Jacó. Depois nós temos a história de José, seus irmãos mais velhos, ele o mais novo, não é verdade? E agora aqui nós temos André e Pedro. E não somente isso, Tiago também era mais velho que João. Parece então, irmão, que o Senhor chama os irmãos mais novos? Não, irmão. Desde aqui, o Senhor já vem trabalhando no caráter dos apóstolos. Nós não podemos dizer quem era maior entre eles, porque quando eles quiseram saber disso, o Senhor foi lá e... Vocês não têm maior nem menor. Todos vocês são irmãos. Mateus 23, 8, o Senhor diz assim, a ninguém chameis de mestre, um só é vosso mestre, irmãos. Vocês estão todos no mesmo... Não importa o grau de serviço, somos todos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E veja, isso é uma verdade que o diabo tem roubado dos irmãos. Porque veja que interessante. Quando nós temos um trabalho no Senhor, que é aqueles trabalhos que às vezes aparecem mais. Às vezes nós subjugamos os irmãos por causa do nosso trabalho. Mas Paulo diz que os membros que menos aparecem são os mais necessários. Veja que importante, irmãos. Isso é uma lição que nós aprendemos com a vida de André. André, ele podia trazer para ele esse chamado. Eu fui lá e eu vi o Senhor. E eu que te apresentei o Senhor, Pedro. Não foi? Pedro ia falar, é verdade. Mas não foi para André que o Senhor disse, sobre esta pedra que tu recebeu, eu edificarei a minha igreja. O Senhor dispensou a Pedro as chaves do evangelho. Primeiro as chaves da pregação para os judeus, depois a chave da pregação para os gentios. E André está aqui no meio. O que André fez? André foi uma pedra essencial no projeto de Deus, irmão. Se André não tivesse humildade o bastante e reconhecimento para reconhecer o chamado e o trabalhar de Cristo, o Senhor não tinha trabalhado na vida dos 12 apóstolos. Veja, irmãos, que interessante. Nós precisamos ter o reconhecimento dos nossos irmãos. Ah, irmãos, há tanta divisão porque não há reconhecimento. A cada dia nasce um CNPJ novo. Irmãos que se dividem e abrem outro CNPJ. Então, são tantos que não tem mais nem nome, irmão. Eles estão começando a botar cada nome que você não tem nem coragem de falar. Porque são orgulhos feridos. Nasce mais um CNPJ. Mais um povo de Deus. Não, irmão. O povo de Deus nunca esteve dividido. O que tem dividido o povo de Deus é o orgulho e a vaidade. Por isso, se nós queremos realmente entender que somos pedras vivas, somos sacerdócio real. E essa palavra sacerdócio, ela quer dizer sacerdotando, fazendo, trabalhando na casa de Deus. Nós precisamos quebrar essas algemas que tem na nossa cabeça, onde nós pensamos que só alguns irmãos trabalham e os outros não, que nós somos espectadores. E quantos anos nós viemos falando isso? Para você ver que quando há uma fortaleza na mente, só um milagre de Deus para quebrar essas fortalezas nas nossas mentes. E nós estamos lutando dia após dia, através da palavra, para quebrar essas fortalezas das nossas mentes, para que de alguma maneira o Senhor possa apresentar a nós o que é verdadeiramente essa casa espiritual, esse corpo místico de Cristo, que é a igreja, que tem o justo e ajuste de cada parte, para que todos nós cheguemos à plenitude do Evangelho. E talvez seja por isso, por causa da nossa responsabilidade de não estar apresentando as virtudes de Cristo de uma maneira coerente, que há muitos meninos agitados andando ao derredor por todo o ventre de doutrina, caindo em artimanha dos homens, que com astúcia conduz ao erro. Veja, irmão, precisamos ter humildade e reconhecimento. Saber que cada um de nós foi chamado com uma porção do Senhor, e o Senhor é tão maravilhoso,
Porque quando nós olhamos para a natureza, para o ser humano, você vê que você nunca vai ver um ser humano igual 100% ao outro. E eu vou além disso, irmão. Quando você estuda os animais, se você pegar 1 milhão de passarinhos da mesma raça, da mesma espécie, e você examinar eles cuidadosamente, você vai ver que nenhum deles são iguais. Cada um deles tem uma característica diferente. Se você pegar todas as espécies de animais e você cuidadosamente examiná-los, quando você olha de longe, você vê que são tudo igual, é aquele animal. Mas quando você presta atenção, você vai ver que um é diferente do outro. Por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso, irmãos, com o intuito de nos demonstrar que cada um de nós tem uma porção de Cristo. Nenhum de nós somos iguais. O que eu tenho de Cristo, os irmãos não vão ter. Mas o que os irmãos vão ter de Cristo, eu também não vou ter. Eu posso estudar nas melhores faculdades, eu posso fazer de tudo para ter o que o irmão tem. Eu não vou conseguir ter, se não ser um chamado específico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a dificuldade, irmão. Porque você reconhecer o irmão que o Senhor tem levantado é difícil. Porque nós podemos indagar assim, como o André podia falar, eu sou mais velho, né, irmão? Não é verdade, irmão? Não sou mais velho, irmão? Então, ó, fica na tua, deixa assim, tu tá aprendendo ainda. E realmente nós precisamos ter um respeito com o irmão mais velho, porque certamente Pedro tinha respeito por André. Porque André era o irmão mais velho dele. Só que a maturidade estava em André, que não fez essa idade ser causa de divergência entre os dois. Pelo contrário, André, por ser mais velho, ele dava suporte para Pedro. Quem que foi apresentar Jesus para Pedro? Foi André, irmão. Veja que interessante. Veio por meio de André. Então, quem foi o primeiro discípulo? Quem foi que viu o Senhor? Foi André. Foi. E André nos ensina todas essas coisas. Quando nós olhamos para Pedro, o irmão mais jovem, não era tão jovem, mas mais jovem que André, nós temos a lição de que Pedro, sim, ele tinha um esforço muito forte nele para servir o Senhor. E ele tinha prontidão. Como nós precisamos colocar as nossas energias na obra do Senhor. Às vezes nós criticamos Pedro. Nossa, Pedro deveria ser igual aquele aluno na sala, né? Que a professora começa a pergunta, o aluno já está assim, né? Esse era Pedro. Porque Pedro tinha prontidão. Ele estava sempre pronto. Ele estava sempre por perto. Ele estava sempre interessado nas coisas do Senhor. Ele era aquele que estava mais perto, só atento ao que o Senhor falava. Você vê que em algumas passagens você vai encontrar só Pedro, Tiago e João, eram aqueles discípulos que o Senhor andava mais de perto, no Monte da Transfiguração. Quem estava lá? Pedro. Ele estava lá, irmão, junto. Ele erra, né, irmão? Erra. O que ele diz para o Senhor? Quando ele vê Moisés e Elias, ele fica, nossa. E ele diz, Senhor, bom este lugar. Vamos fazer uma tenda, porque nós vamos ficar aqui. O que aconteceu? Ele foi corrigido pelo próprio Deus. Veio uma nuvem do céu e encobriu Elias e Moisés, e a voz falou, este é o meu filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. É isso que nós precisamos entender. Cristo precisa aparecer, irmão. Cristo precisa aparecer. Por mais que nós tenhamos experiências espirituais, quando nessas experiências Cristo começa a ficar de lado, desconfie. Nem tudo que é espiritual vem da parte de Deus. Ainda mais hoje que vivemos nesse mundo onde essa guerra interna e externa, onde a palavra de Deus ela é tão atacada. Nunca ela foi tão atacada. Sempre ela foi atacada, mas nunca da maneira que ela está sendo. Nunca. De uma maneira que ela está sendo atacada, que até nós que temos recebido a palavra de Deus, estamos nos deixando levar, às vezes, por ensinos que não vêm da palavra de Deus. Pela uma passividade que não vem da palavra de Deus. Por isso que a palavra diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Não é verdade? É verdade ou não é, irmão? Nós precisamos despertar, irmão. Às vezes nós podemos estar presos em cadeias das nossas próprias mentes. E nós precisamos ter em vista esse ensinamento que nós temos. O primeiro ensinamento, eles receberam um chamado do Senhor. Foi um chamado tão excelente, eles não questionaram. De prontidão, eles largaram tudo que eles tinham e foram servir o Senhor. E quando nós olhamos para Pedro, nós vemos quanto Pedro errou, mas quanto Pedro foi usado pelo Senhor. Às vezes nós temos medo de servir o Senhor porque vamos errar. Ora, irmão, sabe por que nós temos esse medo? Porque nós não somos humildes o bastante de reconhecer quando um irmão mais velho venha nos corrigir. Ó, irmão, você falou assim, dessa maneira é um pensamento equivocado. E hoje nós temos tantos e tantos pensamentos equivocados. E isso está no nosso meio. Pedro diz, enquanto se banqueteiam entre vós, são falsos mestres, exercitados na avareza. Você tem ideia do que é alguém exercitado na avareza, irmão? Como eu prometi para o Aron, me matriculei na academia lá, irmão. Já faz uma semana que eu fui lá. Eu estou indo lá, só que eu vou meio-dia. Você não está lá. Mas você se exercita, você vai vendo que você pega um pezinho, daqui a pouco você pega um pezinho mais pesado, e você vai, né? Vai se exercitando. E agora você imagina uma pessoa exercitada na avareza, irmão. A avareza nunca é o bastante. Porque o amor ao dinheiro é isso, irmão. É você tomar água salgada querendo matar a sua sede. Você vai encher a barriga d'água, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não vai ser o suficiente para você. Não vai. Você vai estar exercitado na avareza. E as nossas ações nos dizem como nós estamos. E é por isso que nós precisamos nos esclarecer. Lembre-se, estar junto, ler a palavra e meditar na palavra. Sabe por que nós estamos, às vezes, numa condição muito equivocada diante do Senhor? Porque nós não estamos lendo a palavra. E se nós não estamos lendo a palavra, nós não vamos ser bons dispenseiros de Cristo. Nós não vamos conseguir passar essa revelação de uma maneira adequada para a nossa família. Não vamos, irmão. É por isso que nós toleramos tantas coisas no meio das nossas famílias. Às vezes nós toleramos o diabo dentro da nossa casa para não ferir um filho, uma mãe, um amigo. Aí aqui na minha casa você pode fazer o que você quer. Talvez nós não sejamos dispenseiros do Senhor, mas estamos apresentando mais e mais o diabo para a nossa família. Porque quando chega na hora de nós sermos dispenseiros da graça de Deus e ser uma pedra, como a palavra diz, que nós somos raça eleita, sacerdócio santo. Nós somos povo escolhido de Deus. Para que você foi escolhido, irmão? Para colocar um freio na sua família, irmão. O freio, como o irmão falava para nós ontem, é uma graça de Deus, irmão. Uma família sem freio é uma desgraça. O freio é a graça, é a misericórdia do Senhor. E o Senhor escolheu eu e você para sermos o freio da nossa família. Para termos graças ao Senhor de dizer, não, aqui não, irmão. Você está pensando que isso aqui é o quê? Nós precisamos ter graça para isso, porque nós somos essas pedras que vivem. E se você pegar uma pedra de qualquer jeito, irmão, essa pedra pode te machucar. Mas às vezes nós queremos ferir o Senhor. E tudo que nós temos ouvido do Senhor e falado do Senhor, nós deixamos para trás para tolerar o diabo dentro da nossa casa. Ah, irmãos, e eu conheço uma historinha há mais de 40 anos. Porque quando eu tinha a idade das criancinhas aqui, eu já ouvia falar. Que é a historinha do preguinho, você sabe? O diabo chegou para um homem que tinha uma casa e olhou aquela casa toda bem ordenada, tudo lindo, tudo bem, tudo no seu lugar. Que legal essa casa. Aí o diabo foi lá ludibriar essa pessoa, Alberto. E o diabo falou assim para ela, olha, é o seguinte, tá tudo bem, eu não vou te incomodar. Vamos fazer uma paz aqui. E é assim que nós fizemos, não é, irmão? Nós falamos assim, ó, para não me incomodar, eu até vou aceitar isso aqui, irmão.
Você é um dispenseiro da glória de Deus. Você é responsável por dispensar as virtudes de Cristo para a sua família, para os seus amigos. Tudo aquilo que eles vão encontrar em Cristo. A igreja é o baluarte da verdade, é a guarda da verdade, é a única verdade que a sua família vai ouvir, com os seus parentes, com os seus amigos. Quando Cristo está sendo gerado em você, eles começam a olhar para você e começam a ver Cristo. Ah, irmão, mas Cristo, quando ele olhou que estavam fazendo da casa do Pai negócio, o que Cristo fez, irmão? Cristo não olhou para aqueles banqueiros e falou, não, vamos deixar, vocês vendem só um pouquinho mais para lá, só deixa eu dormir tranquilo para cá, faz a bagunça de vocês aí, faz isso aqui, pode fazer como vocês quiserem, eu vou ficar aqui quietinho. Cristo não fez isso, irmão. Cristo pegou um zurrilho, um chicote, quebrou tudo aquelas bancas. Veja o zelo, e a palavra diz, o zelo pela tua casa me devora. O Senhor é zeloso pela casa dele, irmão. E se o Senhor te chamou, de prontidão você escutou a palavra de Deus, e você largou tudo que você tinha, então você agora é o dispenseiro da glória de Deus. Você é o responsável pela organização da sua casa. Você é o responsável para quando os vizinhos olharem para sua casa dizer, ali mora um servo de Deus. Quando eu entro nessa casa, eu tenho paz. Mas que o Senhor nos livre dos nossos vizinhos dizer, ali mora um beberrão, fazem só bagunça. Veja que coisa terrível. Eles devem ser satanistas. Porque é uma briga lá, o marido brigando com a mulher e tal. E continuando a história do preguinho, irmão. E o diabo chega para a pessoa e diz, vou só botar um preguinho aqui na casa, tá? Não, vamos negociar? Negocia. O diabo, irmão, ele é pronto para negociar a sua fé. Irmão, tolera só isso aqui? Você tolera só um preguinho? Não é nada, irmão. Mas é só um preguinho. E eu boto esse preguinho aqui, daí fica tudo organizado, fica tudo tranquilo. Mas o diabo, ele tem o direito daquele prego. O que ele faz? Ele pega uma carniça que ninguém aguenta nem a 50 metros de aproximação, e ele pendura naquele preguinho a carniça dele. Ou seja, com um preguinho, ele estraga toda a casa. E nós precisamos ter em mente, irmãos, que realmente nós precisamos de humildade para sermos repreendidos. Mas se você não ter reconhecimento, reconhecer os irmãos que Deus tem usado, você não vai receber palavra nenhuma dos irmãos. Mas, irmão, eu tenho algo para falar para você. Hoje, o Espírito Santo de Deus fala através da igreja. E se Deus tem falado conosco, é porque Ele quer nos corrigir. Mas se você não ser como André, humilde, não ser como Pedro, pronto para ser corrigido, você vai estar sendo um mau servo de Deus. Talvez na casa de Deus você seja um vaso de desonra. E, irmão, você sabe para que serve o vaso de desonra? Eram os vasos responsáveis por levar os dejetos humanos para fora da casa. Esse é um vaso de desonra. E nós olhando para essa pequena porção da palavra de Deus, nós temos muitos ensinamentos. E quando nós olhamos para esses 4 primeiros apóstolos, nós vimos que, apesar de muitos erros, muitas falhas, eles tinham algumas virtudes que nós precisamos prestar atenção. Quais são as virtudes de Pedro? Ele era esforçado, ele era pronto, ele tinha prontidão para ser repreendido. Ele até argumentava, irmão, mas quando a palavra de Deus chegava até ele, você lembra lá em Mateus capítulo 16, depois que ele teve a revelação do Senhor, o Senhor pergunta para ele, vocês, o que dizem que eu sou? Ele levanta, unânime, né? Já estava lá. Eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor olha para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Foi o Pai que revelou o Filho. Eu também te digo que tu és Petros,
uma pequena rocha. E sobre essa pedra, que é a revelação de Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E daí você vai decorrendo no capítulo 16, o Senhor vai dizer para os discípulos, olha, me convém ir a Jerusalém, irmão, porque lá eu preciso padecer na mão dos fariseus, lá eu vou ser castigado, vai acontecer isso comigo. Pedro já estava ali de novo, não, Senhor, não permita que te faças isso. E o Senhor olha para ele e diz, o que o Senhor diz para ele? Para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas dos homens. Pedro, mesmo tendo a revelação de Cristo, o que acontecia com Pedro? Ele estava sendo influenciado pelo diabo. Ele estava querendo pregar ao Senhor Jesus a doutrina da prosperidade, irmão. Não, irmão. Ô Senhor, não deixe que isso te faça. Não deixe que isso aconteça contigo. Eu vou morar. O pai vai mudar esse assunto. Você vai morrer lá? Não faça isso. Não vá para lá. Veja, irmão. E o Senhor diz para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas dos homens. Pedro, ele era esforçado, irmão. Mas ele era um irmão que admitia a correção. E veja, irmão, Tiago nos ensina uma lição muito grande. Quando você vê Tiago, irmão de João, ele passou 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E Tiago também era mais velho que João. João era bem jovem quando o Senhor chamou. Ele passou 3 anos e meio com o Senhor Jesus. E quando ele aparece no livro de Atos, capítulo 12, verso 2, o que acontece com Tiago? Ele aparece e morre. Tiago aprendeu com o Senhor Jesus um poder sobrenatural, que era o poder para dar a vida. E se nós não termos essas qualidades, nós não vamos conseguir enxergar a igreja de uma maneira coerente. Se você não aprender o poder de dar a vida, e isso em tudo. Sabe quando você está dormindo aquele soninho gostoso com a sua esposa, e um irmão liga precisando de alguma coisa? Isso é poder de dar a vida também. Vamos deixar esse soninho para lá e vamos lá acudir o irmão. Você deixa de viver aquilo que lhe é coerente, que lhe é de direito, para que outro viva. Isso é o poder de dar a vida. Veja que interessante. Tiago, ele andava próximo do Senhor. Ele andou com o Senhor, ele viu milagres, prodígios e maravilhas. E a gente sempre pula de Pedro para Paulo. Né? Até o capítulo 11 vem o agir de Pedro. Depois do capítulo 12, daí começa o apóstolo Paulo no seu ministério. Mas entre os dois, irmão, tem Tiago. Tem o poder de dar a vida. E Tiago nos demonstra isso, irmão. Ele entrou na escola de Cristo, viveu com o Senhor 3 anos e meio. E ele não queria nada em troca. Ele não quis nenhum papel. Ele apareceu e ele foi morto por espada. E se nós não termos esse ensinamento de Tiago, nós não vamos ter uma capacidade de servir o Senhor de uma maneira adequada. E é o Espírito Santo que provoca isso em nós. Mas como que ele provoca isso? Através da vida da igreja. Preciso repetir para os irmãos. É na igreja que nós encontramos a verdade. Então, quando nós nos reunimos, esse ambiente é muito mais sério do que nós pensamos. Por isso a igreja, quando nós nos reunimos, não é um lugar para você ficar brincando, irmão. Quando a palavra de Deus está sendo falada, você não pode estar no fantástico mundo de Bob, irmão. Você precisa estar aqui, com a sua mente, com o seu coração. Ainda que você possa estar fazendo alguma coisa, mas a sua mente, o seu coração, precisa estar aqui, irmão. Porque às vezes você vai ganhar uma diretriz que vai mudar a sua vida, que vai salvar a sua vida, e você deixa escapar, irmão. Passa de você, e você não tem mais. E você não entendeu aquilo que o Senhor estava falando com você. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente sério, irmão. De cuidado, de zelo. Como diz a palavra, terrível é esse lugar. É um ambiente de cuidado, irmão. Quando a palavra de Deus realmente está sendo pregada.
Veja como Tiago ele tinha em mente servir o Senhor de qualquer jeito. E você vê quando a mãe dele chega para o Senhor: Senhor, eu quero só te pedir uma coisa para os meus 2 filhos aqui. Deixa que um sente à tua direita quando chegar no teu reino, e o outro sente à tua esquerda. O Senhor olha para eles e diz: vocês ainda não entenderam direito, né? Mas veja como Tiago entendeu aqui, irmão, depois. Pedro escapa, leia o capítulo 12 de Atos, mas Tiago foi morto à espada. Ele deu a sua vida pelo Senhor Jesus. E nós precisamos aprender a morrer a nossa natureza carnal. Paulo diz: em nós opera a morte, para que em vós a vida. Ele diz que ele sente dores de parto até Cristo ser formado nos irmãos. Paulo deixou tudo o que tinha. Veja que interessante, irmão. Tudo. E ele foi servir o Senhor. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que o Senhor fala com eles numa linguagem que eles entendiam. O Senhor fala para eles assim: eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? O Senhor falou como eles entendiam. O Senhor vai lá, por isso que ele não teve usurpação para ser igual a Deus. Ele foi lá e, irmão, eles não entendiam nada, mas o Senhor falou assim: vocês não estão entendendo nada, né? Mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. Daí eles, pescadores, homens, começaram a ligar as coisas. Talvez não entenderam no momento, mas a palavra entrou no coração deles. Isso é uma metáfora que o Senhor falou. E quando nós analisamos isso, nós vemos que Pedro e André, eles estavam pescando, né? Mas Tiago e João, eles estavam fazendo o quê? Costurando as redes. Irmão, quando nós chegamos no apóstolo João, nós temos um ministério tão lindo, que é o ministério da restauração. É o ministério da costura, de você pegar um trapo todo furado e você começar a costurar aquele trapo. Parece que o Senhor, na sua eterna sabedoria, pegou esses homens de uma maneira tão simples e fez daquela simplicidade deles algo sobrenatural que dura agora pela eternidade toda. E quando nós chegamos em Apocalipse, Apocalipse diz que eles são as 12 colunas da igreja, que já eram preditos desde os judeus. E quando você começa a olhar para a história dos apóstolos, você vai ver quantos ensinamentos nós temos nisso. Quando nós olhamos para o Urim e Tumim, que era uma vestimenta do sacerdote, você vê 12 pedras ali. E cada pedra daquele é um discípulo. E quando você estuda cada pedra daquela, você vai ver que cada pedra daquela, ela tem qualidades e adjetivos que se encaixam com cada discípulo. Não vamos falar disso hoje, mas nós poderíamos falar disso hoje. Mas nós precisamos novamente estar batendo na mesma tecla. Nós precisamos entender primeiro o que é ser casa espiritual. O que é ser o sacerdócio real? O que é realmente entender o meu chamado de prontidão, seguir e largar tudo que tem. E para isso nós precisamos olhar para esses personagens aqui e ver as qualidades deles. E o Senhor a palavra é tão maravilhosa. Como o Senhor pega as coisas simples para confundir as sábias. Então o Senhor pegou pescadores e transformou em apóstolos. Pescadores que estavam lá no mar da Galileia, irmão, lá em Israel, um lugar tão pequeno, árido, pessoas completamente simples e letradas. E ele pegou aquelas pessoas e agora, 2000 anos para frente, nós estamos falando dessas pessoas simples e letradas, que o Espírito Santo de Deus transformou em pedras preciosas para Deus. Mas eles tinham algumas qualidades que nós precisamos prestar atenção. João, então, ele estava consertando as redes. E esse é o ministério de João, irmão. João, ele tem o ministério da reconciliação. E João, ele nos ensina, irmão, a nos esconder em Cristo. João, ele nos ensina a não aparecer. Mas como nós queremos aparecer? Isso é um erro nosso. João, ele se esconde em Cristo.
Você vê que quando João vai falar que existiu 2 discípulos, que eram discípulos de João, isso está lá em 1 João, capítulo 1, lá pelo verso 40, ele vai dizer, um era Tiago e o outro ele nem fala que era ele. Por quê? Porque João estava escondido em Cristo. Ele não queria aparecer. Quando ele vai falar dele mesmo, ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Ou ele diz, aquele discípulo que encostava a cabeça no peito do seu mestre. Ele quer nos ensinar alguma coisa, irmão. Isso é óbvio. Porque na igreja, irmão, quem precisa aparecer é o Senhor Jesus, não é o pregador, irmão. Não, quando o pregador começa a aparecer, irmão, terrível esse lugar. Algo entrou de estranho. Por isso, irmãos e irmãs, nos ajudem a não aparecer. Porque se vocês não fizerem isso, vocês estão privando o que vocês têm de Cristo. Estão nos lançando para a dificuldade. Vocês lembram o que nós sempre falamos para os irmãos? Que a igreja é como um exército. Nós estávamos numa reunião, estava eu, Marcelo, acho que a Rita estava, não me lembro. E o irmão Delcio estava junto. E alguns irmãos, cerca de 120 irmãos. E o irmão que estava à frente lá, pegou o microfone e disse, agora nós vamos chamar o irmão Delcio Meirelles, escritor de vários livros, andou com o Christian Shane, não sei o quê, e jogou o irmão lá para cima, né? Irmão Delcio. E o irmão Delcio não levantou, irmão. Não levantou. Aí ele chamou pela segunda vez, e o irmão Delcio não levantou. Escutavam-se os grilos no local. Mas o irmão, como um irmão mais velho, ele já estava ensinando algumas coisas para a igreja. E para que não ficasse tão ruim, o irmão levantou e pegou a palavra. Pregou a palavra e falou para o irmão assim, irmão, não me levanta não, irmão. Deixa eu sentadinho ali no meu canto. Eu sou só um irmão, eu não sou tudo isso que tu falou não, irmão. Se eu precisar falar, eu vou. Se eu tenho que falar, eu vou levantar e vou pegar a palavra. Mas não me levanta não, irmão. Porque quando nós levantamos os irmãos, o irmão Delcio falou, nós estamos expondo eles a ataques malignos. E daí o irmão contou essa historinha, né? Que a igreja é como um grande exército. Quando você vê de longe, você lembra o que o irmão Roger falou para nós? Você vê como um texugo, uma grande massa. Se alguém levantar a cabeça lá no meio, pá! É o primeiro que o diabo acerta, irmão. E é por isso que nós vemos tantos e tantos irmãos que às vezes tinham algo do Senhor Jesus, mas caem num orgulho, numa vaidade. Por quê? Porque às vezes nem é culpa dele. São os irmãos que levantam os irmãos entre os irmãos. E não estou dizendo que nós não devemos nos respeitar, nos considerar, como o André considerava Pedro, mas eu estou dizendo que nós não devemos levantar os irmãos. Nós devemos levantar quem? Cristo. Cristo precisa aparecer nas nossas reuniões. A multiforme sabedoria de Cristo precisa aparecer nas nossas reuniões. E nós precisamos aprender isso com João, irmão. João, ele vem defendendo o evangelho. Porque já nos primeiros séculos existiam muitas heresias. E uma delas é que Jesus não era Deus. Jesus era uma criatura de Deus. E, irmão, isso está tão perto de nós. Esses dias eu conversava com um irmão e ele falou assim, eu tenho um irmão, né, um irmão querido, uma bênção, irmão. O irmão é da Testemunha de Jeová. Eu olhei para o irmão. Você sabe qual é a testemunha que esses testemunhos de Jeová carregam, irmão? Eles vão na sua casa no domingo de manhã dizer que Jesus não é Deus, irmão. E se Jesus não é Deus, em vão é a nossa fé. Porque só Deus tem o poder de perdoar pecados. Aí você pensa, não, mas isso é só uma coisinha, um desviozinho, não, irmão. Se Jesus não é Deus, ele é o mais mentiroso de todos os seres. Então nós estamos nos reunindo em vão. Mas se ele é Deus, nós somos os mais bem-aventurados. Filho de Deus, nosso Senhor. Que bênção. Então veja que interessante. E João, ele vem agora combatendo essas heresias. Por isso que lá em João capítulo 1, você vai ver que João diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo
era Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João já acaba com essa. Tá vendo, irmão? Mas vocês diziam que não era, mas é. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho de João, ele foi o último livro do cânon bíblico a ser escrito. Então João, ele vem consertando as redes. Veja que interessante, irmão. E como dizia o irmão Gerson, os peixes grandes são aqueles que arrebentam as redes. Quando você ficar grandão aparecendo, você vai arrebentar a rede. Vai arrebentar. Aí precisa vir um João lá. Vamos remendar essa rede, irmão. Vamos ficar aqui no aprisco do nosso pastor. Vamos ficar aqui quietinho, irmão. Todos assim, reunidos como irmãos. Esse é o ministério de João. Veja que ministério grandioso. E lá no quarto século existia um homem chamado Ário. E desse homem que veio então toda essa teologia que Cristo não é Deus. Eles chamam de arianismo. Ele sistematizou essa ideia que começou lá no primeiro século. E a igreja combateu isso ferozmente. Por quê? Porque João, ele tinha esse ministério. E nós precisamos ter esse ministério, irmão. O ministério de costurar as redes. Irmão, hoje nós temos muitos peixes grandes estourando as redes do nosso Senhor. Nós precisamos ser os trabalhadores na seara do Senhor. Aqueles trabalhadores que vão lá costurar as redes. Já de cara também no primeiro século existia o gnosticismo. Eles diziam, não, nós não pecamos. Nosso espírito não peca. Eles separavam o espírito de corpo. Toda a matéria é corrompida, toda a criação, todo mundo é corrompido. Então, se você pecar, não é você. Não é você que está pecando, deixa. Uma vez nós nos encontramos com outro irmão que serviu o Senhor e essa doutrina entrou no coração dele, irmão. Como fiquei triste naquele dia. Aquele irmão me olhou para mim e disse, eu descobri algo muito interessante. Quando você vê um irmão que diz que descobriu uma coisa, irmão, cuidado, acenda a luz vermelha. Nós andamos nas veredas antigas. Nós andamos na palavra de Deus. Se um irmão descobriu algo que ninguém viu, olha, que perigo, né, Patrick? E esse irmão disse para mim assim, eu descobri que eu não peco mais. Diz, ué? Sério mesmo? Sério? Que triste. Isso já é antigo, irmão, eu falei para ele. Ele falou, como assim? Não, isso não foi tu que descobriu, não. Isso já vem de... Aí quando você lê a primeira carta de João, João capítulo 1, ele diz assim, se dissermos que não cometemos pecado, o que faz? Fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos... Sabe o que João estava fazendo, irmão? Ele estava como uma pedra, quebrando essas heresias e costurando as redes. Ó, abriram essa rede para que o povo de Deus escapasse por aqui. Ele ia lá, não, irmão, isso é mentira. Aí quando você vê em 1 João capítulo 2, verso 1, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados, e não somente pelos seus, pelos do mundo todo. Então João diz que às vezes nós vamos ter deslizes, mas não é para nós desanimar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é fiel. E ele é o nosso advogado. Ele é a nossa propiciação. E João agora ele vem costurando essas redes. E nós precisamos aprender, irmãos, que a igreja é a detentora da verdade. Mas se a verdade não está bem esclarecida para você, você vai defender de que modo? É como um advogado querendo defender alguém e não entende nada de lei nem do assunto que está sendo... Quem é advogado vai entender isso. Você precisa pegar o processo de alguém e você precisa ler, reler e reler de novo aquele processo e reler para entender tudo o que está acontecendo. Depois que você entender aquilo que está acontecendo, você tem capacidade de defender. Veja, depois que você realmente ser esclarecido, você tem a capacidade de costurar as redes.
Por isso, a importância de crescermos, de desenvolvermos a nossa salvação, de responder o chamado de uma maneira coerente. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos estar expostos a essas coisas, irmão. E daí nós somos, às vezes, papagaios. Né? Queremos falar do Senhor, começamos a falar do Senhor. Aí daqui a pouco a pessoa faz uma pergunta que nós não entendemos, que nós não escutamos de alguém, aí dá um tilt, na tela azul. Ah, sobre isso eu não sei mais. Deixa eu pegar no Google aqui que eu vou responder. Que triste, irmão. João, ele era esse defensor. Você vê ele defendendo a fé. O povo de Deus estava indo para longe do amor, e ele diz assim: se dissermos que amamos a Deus e não amamos os irmãos que nós vemos, nós nunca vimos o Senhor. É isso que ele fala. O que ele está fazendo? Ele está costurando as redes, irmão. Ele está cuidando de nós. E um verdadeiro irmão, quando vê que o irmão está escampando, igual um lambari, ele vai lá e costura a rede rapidinho. Irmão, cuidado, irmão. Esse ambiente é perigoso, irmão. Isso não é um ambiente saudável. Por isso nós precisamos ter reconhecimento dos irmãos. Precisamos ter a capacidade de sermos corrigidos. Ter a humildade de sermos corrigidos. Precisamos ter o poder de negar a nós mesmos. Pensar assim, pelo menos assim, pode ser que eu estou errado e o irmão está certo. Pode ser. Mas nós não temos isso. Nós já temos os nossos assuntos fechados na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é como um martelo e ela vai batendo, vai batendo. Ela é poderosa, irmão, para quebrar a pedra do nosso coração e entrar, porque nós precisamos ter essas qualificações para realmente podermos cantar. Somos raça eleita, sacerdócio real. E somos, irmão. Somos sim. Às vezes não estamos adequados, mas nós já somos. É como aquele aspecto da teologia, né? Nós somos santos e estamos sendo santificados. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso é verdade. Agora somos santos em Cristo Jesus, que estamos sendo santificados. Amém. Isso é verdade. Veja, irmão, por isso, o Senhor vai dizer lá em Mateus 28, capítulo 19. Quero ler com os irmãos lá. E quando você lê o ID do Senhor, você vai ver esses dois aspectos nessa mesma proporção. Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Pregar o Evangelho. O que é isso? É o que o Senhor falou a Pedro: eu vou fazer vocês pescador de homens. Isso é lançar as redes. É isso que o Senhor falou. E agora veja o segundo ponto: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, a igreja não é só esse ministério evangelístico. A igreja é a guarda. Você precisa ensinar a guardar. Por isso que nós vemos movimentos exacerbados. Movimentos que tiram o foco da palavra de Deus. Precisa pregar o evangelho, irmão. Você precisa pregar, irmão. Você precisa pregar. E precisa mesmo, irmão. Precisamos pregar. Mas não deixar de ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. Esses dois aspectos. São pescadores e os consertadores. Porque não adianta você botar pela porta da frente e a rede tá estourada, o peixe entra por aqui, sai por ali, entra por aqui, sai por ali. Você precisa pregar o evangelho e ensinar. E veja que interessante, como o Senhor, na sua infinita inteligência, fez isso dessa maneira tão espetacular que quando você olha para as coisas, para os elementos humanos, eles condizem com os elementos espirituais, não é verdade, irmão? O Senhor foi lá, pegou pescadores simples e fez eles serem os primeiros apóstolos.
Pregar a palavra, Pedro prega a palavra, irmão, se converte muita gente. E depois o Senhor pega João e agora começa a costurar as redes. Por quê? Porque quando ele achou João lá, João estava consertando as redes. E quando você vê o ministério de Paulo, a palavra diz que Paulo era construtor de tendas. Veja, irmão, você pode olhar para mim e dizer, não, isso é uma coincidência. Ih, irmão, será que a Bíblia é cheia de coincidências assim? Paulo foi o edificador da casa de Deus. Parece que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, pegou aquilo que ele fazia humanamente e transformou aquilo espiritualmente. Não é verdade? O Senhor quer nos ensinar algumas coisas. E nós precisamos estar aptos para aprender o que o Senhor tem para nos mostrar. Porque senão, nós vamos até escutar o chamado do Senhor, mas nós não vamos abandonar as nossas coisas. Nós vamos ficar como aqueles indecisos. Nossa, irmão, tanto trabalho para fazer na obra do Senhor. É, irmão, como é difícil tu tirar aquilo que os irmãos já têm em mente. Não é verdade? Mas nós estamos lutando já há algum tempo, irmão. Mas que o Senhor nos dê graça para lutar até o último dia da nossa vida para pregar a verdade. Para que os irmãos possam entender que nós somos um organismo vivo, onde todos nós, uns precisamos do outro, precisamos ter consideração uns pelos outros, precisamos ter cuidado uns pelos outros. E é por isso que o Senhor disse assim, considerai os outros superiores a vós. E talvez foi isso que André fez. Olhou para Pedro, Pedro é superior a mim. Deixa Pedro lá, deixa Pedro fazer. Deu suporte para Pedro. Nós precisamos cuidar dos irmãos. E quando você não está dispensando, não está sendo um dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus, daquilo que Deus tem te dado, você tem responsabilidade, irmão. Você está sendo um irresponsável. Talvez você não está cuidando de mim, você não está cuidando da sua esposa, você não está cuidando da maneira adequada dos seus filhos, porque você não está sendo um dispenseiro da graça de Deus. E nós precisamos ter esse zelo, irmão, porque a igreja é a casa de Deus. Vamos ler o último verso? 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Paulo dá algumas diretrizes para Timóteo. E por que ele dá essas diretrizes? Para que haja ordem na casa de Deus. E aquilo que o Marcelo falou esses dias, há uma beleza na ordem, irmão. Há uma beleza muito grande na ordem. Quando você chega numa casa, ela está limpinha, tudo em ordem, você fica, nossa, que lugar bonito, né? A casa do Senhor é uma casa de ordem. Mas somente há ordem na casa do Senhor quando realmente ele está entronizado. Onde ele não está entronizado, é como aquela pessoa que já falei para os irmãos, tem problemas motores. Onde Deus não é o cabeça, onde Cristo não é o cabeça. Você vê como o irmão Gino falava, uma galinha sem cabeça, andando sem paradeiro. Porque o Senhor, ele tem essa peculiaridade, irmão. Tem. Presta atenção. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada para você. Ele não vai ser o segundo na sua vida, nem o terceiro. Ou ele é, ou ele não é. Onde você tem colocado o Senhor na sua vida? Veja o que Paulo fala para Timóteo. Para que se eu te dar, fique ciente de como se deve proceder. Veja, irmão, existe um proceder coerente na casa de Deus. E se eu perguntasse para mim e para você, como você tem procedido na casa de Deus? E daí Paulo continua dizendo, o que é a casa de Deus? Você pode perguntar. Ele vai dizer, é a igreja. Que é a igreja do Deus vivo. E veja o que a igreja é. Coluna e baluarte da verdade. O que é uma coluna? Algo que sustenta. Então Paulo está dizendo, a igreja é o que sustenta a verdade. A igreja é a detentora de toda a verdade.
E não somente isso, quando ele diz baluarte, essa expressão descreve a igreja como uma defesa, uma sustentadora da verdade. Ela guarda a verdade. É na igreja que você tem a guarda da verdade. E é por isso que, às vezes, quando nós nos reunimos, estamos abrindo a palavra de Deus, às vezes ela vem como um martelo e dá-lhe, né, irmão? Na gente. A gente sai meio quebrado. Por quê? Porque é a verdade. Agora, se você quer escutar mentira, irmão, tem bastante lugar para você ir para escutar que você vai ser abençoado. Vamos fazer 9 dias aqui para você ter vitória. Que se você precisar cooperar com o Senhor, dar uma oferta de sacrifício para que o Senhor te ganhe, o Senhor vai prosperar a sua vida, você vai ser um grande empresário. Irmão, tá cheio por aí. Tá cheio de adivinhos. Oh, peraí, o CPF do irmão é tal. Peraí. Sabe por quê, irmão? Vamos continuar no texto de Mateus, olha só. Mateus, capítulo 28. Verso 19. Ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que graça, irmão. O Senhor está dizendo assim, irmão, vai ser difícil? Vai, irmão. Não vai ser fácil, irmão, guardar a verdade. Não vai ser fácil ensinar e guardar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não vai ser fácil. Não vai. Mas o Senhor está conosco nessa luta. Ele está conosco nessa jornada, irmão. Ele nunca nos abandona. Nós podemos ser abandonados por todos, mas o Senhor nunca nos abandona. Mas é na igreja, irmãos, que nós temos esse sustentáculo, que nós temos essa verdade, irmão. É isso que nós precisamos guardar. Vamos ler Marcos, capítulo 16, verso 15. É o mesmo texto. Mas eu quero mostrar para vocês como o diabo ele inverte as coisas. O Senhor diz assim, Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, estes sinais seguirão ou acompanharão aqueles que crê. Presta atenção comigo. Hoje não é assim. Hoje é o contrário. Se nós ouvirmos falar, tem um irmão lá que está curando, que está fazendo... Vamos lá atrás dele, vamos. O povo de Deus anda atrás dos sinais. Veja como o diabo inverte as coisas. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creram. Mas o diabo é poderoso para levantar falsos mestres, ensinos de demônios. Se você ler as últimas escritos de todos os apóstolos, você vai ver como nós vivemos num ambiente perigoso. Você vai ver o Senhor falando assim, em teu nome, Senhor, falando para o Senhor. Expulsamos demônios, fizemos sinais, prodígios e maravilhas. O que o Senhor vai falar para eles? Afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Não vos conheço. Ou ele vai dizer assim, não estava com vocês quando vocês estavam fazendo isso. Esses são os que usam o nome do Senhor, mas não obedecem ao Senhor. Veja, irmão. Em teu nome, Senhor, fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Nossa, lá levantou um paralítico, vamos todo mundo para lá. Fazem caravanas e ônibus. E o Senhor repreende, ele diz, quando vocês ouvirem dizer, Deus está lá, não vá atrás dessas coisas. Por quê? Porque o Senhor falou assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Mas se você não tem clareza espiritual, você vai correr atrás dessas coisas. Por isso que Efésios capítulo 4 vai dizer, como meninos agitados, correndo ao derredor, atrás de todo vento de doutrina. Saiu uma doutrina nova, irmão. Saiu uma novidade, agora é o legendário. Vamos fazer o legendário, vamos todos os homens fazer o legendário. Há 20 anos atrás era o G12, depois era o M12. E sempre tem uma novidade, irmão.
E são novidades após novidades. E os irmãos estão correndo, dando seu sangue, dando seu dinheiro, e Cristo não tem sido entronizado na igreja. E como eu falei para os irmãos, a igreja, irmão, ela é a detentora da verdade, por isso que nós somos atacados. E é por isso que nós vemos domingo após domingo nos alertando de como nós devemos proceder na igreja de Deus, que é uma coluna e um baluarte da verdade. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê diretriz, irmão, para olhar para a sua palavra e entender aquilo que o Senhor tem nos falado. Que se formos chamados realmente pelo Senhor, nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Nós somos os responsáveis de pregar a verdade, a única verdade que as pessoas que estão perto de nós vão escutar. Só que as pessoas, nós seres humanos, nós temos uma qualidade que nós temos a capacidade de ler as pessoas, não só pelo que nós escutamos. Então você prega o evangelho com as suas atitudes também. Porque não adianta você falar de Deus como esses estavam diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome. Eles estão chamando o Senhor de Senhor. Mas aí você prega o evangelho com as suas atitudes, a um ponto de as pessoas verem Jesus em você e falar: nossa, quando aquele irmão me fala alguma coisa, parece que toca o meu coração. Não é você, irmão, é o Senhor na sua vida, falando com os irmãos. Que nós possamos ter um coração aberto, irmãos, para deixar que esse rio de água viva realmente flua do nosso interior, para que nós possamos pregar o evangelho com verdade. Para que nós possamos, nas nossas reuniões, estar louvando o Senhor com verdade. Porque, veja, a palavra diz que o Senhor procura. Ele está aqui no nosso meio assim, ó. Vamos ver quem está me louvando com verdade aqui. Está procurando, irmão. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Novidade de vida. Veja que responsabilidade. Ah, irmãos, se nós pudéssemos abrir a nossa mente e colocar essas realidades na nossa mente, como a nossa vida mudaria. Como nós estaríamos vivendo de outra maneira. Como o Senhor estaria sendo glorificado no nosso meio. Como nós estaríamos trabalhando para o Senhor. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós realmente reconhecemos que a tua palavra é uma lâmpada, Senhor. Ela mostra a nossa condição. Mas também ela é uma luz para o nosso caminho, Senhor. Ela nos mostra como devemos trilhar, Senhor. Nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, tu possa vir convencer os nossos corações de tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. De toda a altivez, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor resiste ao soberbo, mas que o Senhor dá graça ao humilde, Senhor. Que o Senhor possa nos encher de um espírito de humildade, Senhor. Como o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, Senhor. Nos ajuda a aprender, Senhor. Nos ajuda a termos um verdadeiro temor quando nos reunimos, Senhor. Quando nós estamos lendo as Escrituras. Para que de alguma forma sobrenatural, Senhor, o Senhor venha quebrar essas cadeias, Senhor. Essas fortalezas nas nossas mentes, Senhor. Que tem nos mantido, Senhor, adormecidos na fé. Nos ajuda, Senhor, a levantar. Como Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nos ajuda, Senhor, a não nos embebedar com vinho que há dissolução,
mas que todos nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Cheios da Tua verdade, Senhor. Cheios da Tua palavra, Senhor. Sair daqui mudando o nosso interior, mudando a nossa vida, Senhor. Refreando, Senhor, a nossa língua. Aprendemos, Senhor, que realmente o freio do Espírito é a Tua graça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Te honrar de uma maneira coerente, Senhor. Não nos deixe, Senhor, negociar com o diabo, Senhor. Nem na nossa casa, nem na nossa família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possa operar em nós a morte, Senhor. Assim como o Senhor preparou o apóstolo Tiago, Senhor, para a morte, que nós possamos estar preparados, Senhor, para nos doar pelos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a ter esse espírito de prontidão que tinha em Pedro, Senhor, para que nós possamos responder o nosso chamado de uma maneira coerente, Senhor. Esse espírito que tinha em André, Senhor, de reconhecimento, Senhor. Nos ajuda a reconhecer os nossos irmãos e irmãs. Nos ajuda a trabalhar para Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos encha, Senhor, desse espírito de restauração, Senhor. De ensinar aos nossos irmãos tudo aquilo que o Senhor nos mandou, Senhor. De estar restaurando, Senhor, os buracos que têm sido feitos, Senhor, por muitos e muitos falsos mestres, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Muitas vezes é tão difícil, Senhor, pregar a Tua palavra, Senhor. Nós sentimos um espírito contrário à Tua palavra, Senhor. Mas Te pedimos que o Senhor nos dê saúde, Senhor. Nos dê vida, Senhor. Para continuar pregando a Tua palavra, Senhor. Aonde quer que nós vamos, Senhor, nunca negociando, Senhor. Mas sempre considerando, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, Senhor. São os Teus filhos, Senhor. São realmente, nós somos raça eleita, Senhor. Somos um povo escolhido por Deus, Senhor. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Senhor. Ó, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele, em amor. Nos ajuda, Senhor, a tomar para os nossos corações todas essas verdades elementares da fé, Senhor. Que é o Senhor que destrona reis, que trona reis. É o Senhor que dá sabedoria aos sábios, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa crescer em nós, Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Que nós possamos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, Senhor. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda os nossos irmãos. Como falamos, são tantas faltas, mas a Tua graça é superior a todas elas, Senhor. Que o Senhor possa estar continuando edificando a Sua igreja, Senhor. Nós estamos aqui nesse dia, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor disse. O Senhor falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque na Tua palavra diz que aquele que em nós começou a boa obra a completará até o dia de Cristo, Senhor. Que o Senhor dê restauração, Senhor, para os lares, Senhor. Que os lares dos irmãos sejam restaurados, Senhor. Que o Senhor realmente seja o centro de cada casa, Senhor, de cada vida, de cada filho, de cada pai, de cada mãe, Senhor. Que o Senhor seja entronizado nos nossos lares, Senhor. Que cada casa aqui seja um testemunho vivo, fiel e verdadeiro, Senhor, da Tua palavra, do Teu evangelho, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos dá intrepidez, Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos dá cada vez mais ousadia, Senhor, para estar pregando a Tua palavra, Senhor. Como Paulo disse, se eu agradasse a homens, não seria servos de Cristo. Queremos, Senhor, realmente Te agradar nessa noite, Senhor. Crescer para Ti, Senhor, deixando todas as nossas debilidades, Senhor. Para que nessa cidade, Senhor, nós possamos ser achados como um testemunho fiel e verdadeiro da Tua igreja, Senhor. Que nós aprendemos que ela é uma coluna, é algo que sustenta, que ela é o baluarte, é algo que guarda a verdade, Senhor. E nós precisamos cuidar como nós andamos nela. Nos ajuda, e com essa ajuda nos dê um santo temor de Deus, para que possamos mudar o nosso proceder,
mudar a nossa vida e o nosso interior. Sabemos que é muito difícil, Senhor, que a mudança gera desconforto, mas nós queremos nos doar por Ti. Por mais que nós estamos confortáveis como estamos, queremos, Senhor, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. E se estamos realmente Te desonrando, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa como igreja, Senhor. Perdoa o Teu povo, Senhor. Nós somos Teus filhos e Te pedimos, socorre-nos, Senhor, nessa situação. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Proclamando